bom? Vamos lá, nós estamos iniciando mais uma noite aqui no Pioneer Mind, a clínica Pioneer Mind, o tratamento espiritual, o tratamento complementar, não é? E eu vou falar sobre o que representa o tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Só que é o tratamento espiritual com o olhar da medicina. Tem alguma diferença? Olha, pode não ter diferença do ponto de vista assim, de impacto ou de grandeza, como as religiões costumam dar suporte para os tratamentos espirituais com propriedade. Mas quando a gente fala da relação do tratamento espiritual com a medicina, nós estamos tentando entender o quanto que a abordagem espiritual influi no processo de cura das moléstias, não é? Tá? Isso é uma novidade na medicina? De certa forma, é uma novidade, mas é uma novidade de uma década para cá, tá? Então, o que a medicina vem estudando hoje de abordagens espirituais? Então, nós temos, por exemplo, o fenômeno ou o efeito da prece. A prece. Então, a prece ela é estudada hoje do ponto de vista de impacto da clínica. Então, existe os americanos que gostam muito de estudar essas questões. Então, existe um tipo de prece que você reza por uma pessoa que está num hospital, que está num local à distância, tá? Eles chamam de prece intercessória. No inglês, intercessory prayer, não é? E existem estudos publicados em revistas médicas oficiais, porque são estudos consistentes, tá? E a questão é que essa história convenceu a medicina. Então existe muito estudo dessa área na medicina. A prece tem um efeito. Muito bem. Esse efeito da prece, como é que se daria? Não é? Deve haver algum tipo de fenômeno espiritual que envolve a prece e que a ciência não conhece e está começando a estudar. Tá? Então deve haver algum tipo de sincronicidade de ondas magnéticas, de ondas mentais, com forças espirituais que são, para a ciência, ainda desconhecidas e que se conectam e que podem favorecer uma pessoa. Não é? De fato, o nosso magnetismo ele é capaz de se expandir e atingir outros territórios. Sabe que nós irradiamos magnetismo, tanto que é possível fazer um exame na medicina, ressonância nuclear magnética, porque o corpo irradia magnetismo. E o magnetismo ele transporta informação. Então, telefone celular, por exemplo, é onda magnética transportando informação com conteúdos até emocionais, não é? Então, o nosso corpo ele expande eletromagnetismo impregnado das nossas emoções, dos nossos desejos, não é? E o magnetismo é capaz de atingir, veja, se atinge uma porta que se abre quando a gente se aproxima, não é? Assim também você vai no pedágio, sem parar, o carro passa e a onda magnética abre uma porteira. Como é que não há de atingir uma pessoa? Não é? Então, existe este efeito em que o magnetismo atinge. Então, a prece deve agir por expansão magnética. Então, deve haver algum tipo de sincronicidade com forças espirituais e que se expande do ponto de vista de amplitude, de possibilidade de atuação. Agora, a prece ela também é um fenômeno psicológico. Porque quando você faz uma prece, na verdade, você está desejando algo. Então você precisa saber o que você quer, certo? Então a oração, a prece, enquanto petitório, vamos dizer assim, exige que você saiba o que você quer. Essa, às vezes, não é uma coisa tão óbvia quanto possa parecer, tá? Porque às vezes a gente deseja alguma coisa, mas no fundo não queria aquilo. Não é assim? Ou então deseja uma coisa num determinado momento, num segundo momento quer outra coisa. Não é assim? Não é? E às vezes vive situações até ambíguas. Desejou tanto aquela situação e depois também não agrada, mas também não é bem assim, a pessoa fica confusa. Não é? Isso é comum na área do amor, por exemplo. Não é comum? Não é? Às vezes também no trabalho, na profissão. Então, o exercício da prece ela é um exercício de identidade.
Quando você faz uma prece, você exercita uma busca daquilo que você deseja. E quando você encontra o que você verdadeiramente deseja, aí a prece faz o efeito. Então, esse é muito importante. Essa ritmicidade da prece, de você desejar que Deus, da forma como você compreender Deus, que a espiritualidade traga algo para você, isso precisa estar marcado por um desejo profundo. E é isso que é a fé que remove montanhas, não é? Porque é um desejo profundo, porque ele é verdadeiro, tá? Então, a prece é um exercício de identidade. Veja que interessante, que existe uma assertiva bíblica que coloca: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, buscar a Deus, através do recurso da prece, é também um exercício de busca de si. E quando nós buscamos a nós mesmos, nós estamos buscando a Deus. Então, existe uma sincronicidade desses fenômenos. Depois da prece, nós temos uma outra, vamos dizer assim, um outro instrumento de espiritualidade que é estudado em medicina, que é a meditação. A meditação é um exercício interessante. Você se recolhe ao interior de sua alma, de uma forma bem simples. Tenta visualizar um divisor de águas, o passado e o futuro, a mágoa e o perdão, o ódio e o amor, a doença, a cura, o que foi e o vir a ser. Então, na nossa história, a gente tem uma experiência do passado com dificuldades. E nós temos um desejo de que algo se modifique. Então é importante a gente fazer esse divisor de águas e fixar a mente no futuro, no perdão, no amor, na cura, no vir a ser. Então, esse exercício mental, ele marca a mente, marca o cérebro, marca o sistema nervoso autônomo, marca a nossa realidade com possibilidades. Então, tudo acontece primeiro na mente. Quando a gente exercita na mente, e nós encontramos a referência de verdade, e então as coisas começam a acontecer na nossa realidade. Tá? É importante a gente conceber essa questão. Nós temos um sensor dentro de nós que diz o que é realmente possível na natureza, o que é verdade. Então, quando a gente encontra isso, nós conseguimos mentalizar realizações viáveis, realizações possíveis, tá? Alcançáveis. Então, a meditação envolve esse exercício que traz reflexos no nosso cotidiano. Diz assim: eu vou mentalizar que eu tenha saúde, equilíbrio. Então eu vou mentalizar isso. Muito bem, que eu tenha serenidade. Tá? Agora, você vai poder obter efeitos disso. Agora também é assim, a pessoa diz assim: eu vou mentalizar que eu tenho 20 anos a menos. Aí não vai dar certo, porque não é uma verdade. Não é uma verdade isso. Então você pode dizer: na minha idade eu vou alcançar o equilíbrio próprio da minha idade, próprio da... Não é? Então são questões que exigem um bom senso. Não é? Depois, outro instrumento de espiritualidade é a técnica de imposição de mãos. Nos Estados Unidos chama hands-on. Ou também aqui no Brasil, o passe. Imposição de mãos, que é a transmissão magnética, não é? Em que você atua no campo eletromagnético, onde estão os registros do pensamento, procurando traduzir isso em vibrações construtivas, vibrações de paz e de amor. E essa medida, ela pode inclusive ser, e aí nós falamos de um quarto instrumento, pode ser uma atitude mediúnica, ou seja, nós vamos intermediar forças superiores que nós canalizamos, e isso traz um impacto sobre a nossa realidade. Fechamos? Um abraço.